Prezado Senhor Tempo, desde quando começamos, já se passaram 100 anos. Apesar da distância entre o início e hoje, aqueles que viveram mais cuidam de lembrar, sempre que possível, como tudo começou. Eu nasci aqui em Vista Alegre. E que veio foi meu pai, né, que veio da... meu avô veio da Itália. O meu avô é imigrante. Veio da Itália. Eles vieram por Santos, de Santos vieram para São Paulo, de São Paulo vieram para Dourado, de Dourado vieram para Monte Alto. Veio para Descalvado, depois de Descalvado que veio para cá. Principalmente os italianos, né? Tinha muito italiano aqui. Embora tenha portuguesa, a italiana, espanhol, depois os japoneses, os sírios, né? Sírios libaneses. Fizeram, no início teve muita família síria, que ajudou muito no desenvolvimento da nossa cidade também. Para cá só veio meu pai, com a minha mãe e os irmãos. Agora os avós ficou em Itaiaçu, veio da Itália, nem ficou por aí. Foram meus pais e meus avós em 1925. Vieram de Guariba, acompanhados de mais irmãos solteiros, né, que aqui contraíram matrimônios. Ficaram uns tempos em Monte Alto, né, na zona rural, e depois eles passaram a morar em Vista Alegre, sendo que Vista Alegre naquela época ainda não existia. Com quase 90 anos, o senhor Marvelino viu a cidade crescer e desenvolver. Rosa, professora e memorialista, gosta de contar a história que passou. E como eles, tantos outros vista-alegrenses. Meu finado avô construiu uma casa para ele se repousar. E, até por sinal, a casa feita de pau a pique, né, coberta de sapé. E as paredes eram de madeira. E eu ocorri o seguinte, para eles poderem permanecer um determinado tempo, para depois eles se instalar num ponto da região mais viável para eles viver. Por sinal, ele contava que eles ouviam as onças rosnar em volta da casa. A porta era colocada com vara cortada no mato. E daí conseguiram os recursos, aí eles compraram uma área aqui no município de Vista Alegre, que era distrito, e uma área de 8 alqueires de terra. Que naquele tempo, aqui a região era só mata. E então derrubaram a mata, e desses 8 alqueires, aproveitaram a parte que mais tinha aproveito, que podia ser mais bem explorada, e começou então o plantio do café. Tudo se deu através do café. Foi através da estrada de Monte Alto, fundada por Dr. Luiz Zacarias de Lima, que estendeu a estrada até aqui Vista Alegre. Mas foram os fazendeiros da região que se uniram e acharam melhor fundar uma cidade e trazer a estrada de ferro até aqui. Até então, já existia o povoado Colônia Seca, do imigrante italiano Luiz Bassoli. Era o ponto comercial e de lazer para a população, lugar muito movimentado. Ali passava a estrada boiadeira, e por ela transitavam muitas tropas e boiadas, que pernoitavam e descansavam nos pastos, embaixo das paineiras que ali existiam. Nessa época, o senhor Luiz Bassoli transferiu seu comércio e sua residência para a recém-fundada vila de Vista Alegre. Eu era criança, a gente vinha aqui também, e no sítio de lá moravam os Aleixos, a gente vinha comprar rapadura, depois passava por aqui comprar cesto do seu José Simão.
E a casa dele era aqui, nesse lugar aqui. E assim contavam para nós que esse pé de amora foi plantado para amarrar os cavalos. Debaixo que tinha o campo de bola e uma farmácia e um armazém aqui. O papai contava que já logo em seguida deu o início da cidade de Vista Alegre. Foi o povoado, depois, né, passou a vila. Em 1927 veio o cartório com o senhor Simão, e aí começou a evolução da cidade. Meu pai, por sinal, ele viu construir a primeira casa aqui em Vista Alegre. Desde a fundação, meu avô fez várias casas na cidade. Então também ele é considerado um dos que ajudaram o fundador, que eu na realidade considero o Dr. Emílio Henrique Oven Sandotti, o fundador. E teve os outros que o auxiliaram, mas no caso meu avô, Luiz Bassoli, Antônio Julião. Então meu avô foi um dos fundadores aqui também. João Ricardo de Melo, Inocêncio de Paulo Eduardo, Teutli Correia da Rocha, que construiu a primeira casa, Dario Correia da Rocha. Meu avô era muito exigente, ficou viúvo novo, depois ele tinha fazenda aí perto, tudo café. Escolher o nome da cidade não foi uma missão difícil. Seu nome reflete seu lugar. Quando o Vista Alegre iniciou, por sinal, veio uma família, uma moça, visitar Vista Alegre, porque ela tinha já uns parentes que residiam aqui em Vista Alegre. Que eu conheço da história, que reuniram-se alguns fazendeiros perto de uma venda que se chamava Colônia Seca. E nesse dia estava a filha de um desses fazendeiros, e ela olhou para o alto aqui e disse: olha que vista alegre que dá, olhando, né, pela frente, que vista alegre que é. E daí diz que nasceu esse nome. Vista Alegre até, acho que se não me falha, 1940. E por ter outra Vista Alegre, então passou a Vista Alegre do Alto. Do café às frutas, das frutas aos canaviais, a cidade se destaca pela força de sua agricultura. Comecei a trabalhar com a idade de 7 anos. Trabalhei no café, trabalhei no algodão, trabalhei no milho. Trabalhei de tudo na vida. A gente tem 90 anos, já pensaram que pouca luta que eu teve na minha vida, né? Foi passando os anos, teve excesso de plantio de café. E então os produtores tinham dificuldade para a venda do café, e os cafezais já foram perdendo aquele desenvolvimento da lavoura de café, e apareceu o plantio de mamão. O que me recordo, tinha os cafezais, mas não muito, e já começou naquela época a parte de plantação de mamão. O que me traz mais lembranças da minha infância, que meus avós tinham propriedade aqui, é o mamão, que foi também uma coisa muito forte na região. Tanto é que o nosso hino, o primeiro, fala que a sua plantação era o mamão. Então tinha muita plantação de mamão aqui na época. E eu me lembro que nós íamos, o papai tinha roça, né, de mamão. E nós íamos, eu e meus irmãos, e o prazer era abrir o mamãozinho na roça e comer aquele mamão fresquinho. E o mamão também enriqueceu muita gente aqui de Vista Alegre. Muita gente ficou muito bem. Vista Alegre cresceu, teve um impulso com a ajuda do plantio do mamão. E colocamos um box em São Paulo, no Mercadão. E a gente então transportava o mamão para São Paulo. Depois o mamão teve problema, por uma virose, e aí entrou a laranja no lugar. No início de 60 veio a doença do mosaico do mamoeiro. Aí começaram a entrar com citros. E depois a diversificação. Nesse meio tempo foram construídas indústrias que nasceram aqui e foram evoluindo aqui, que hoje são indústrias que representam bem a cidade aí no mercado. Veio a cana,
E depois ainda, né, permanece manga, goiaba também. Mas ainda Vista Alegre ainda resistiu, porque tem uns 20, mais de 20 compradores de fruta daqui. Então eles compram fruta e mandam fruta para o Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Belo Horizonte. Vista Alegre ainda tem muita fruta, goiaba, manga, limão, laranja, poncã. Mas a usina, veio a usina de cana, tem muita cana também. Essa evolução, né? Depois veio a usina e assim é o município, a parte agrícola do município, né? No começo também, o trilho do trem foi muito importante para levar e trazer pessoas e a força do trabalho da cidade. Em 1921, chegou já o trilho aqui em Vista Alegre, que até veio o Dr. Washington Luiz. Foi um dia de festa. A Vista Alegre era um nada ainda, acho que 2 anos de fundação, mas já com algumas ruas traçadas e da estação que já estava construído o prédio, mas só em 22 é que foi inaugurada a estação de trem. Aí começou a funcionar realmente. Tinha o trenzinho Vista Alegre, quando nós íamos em Monte Alto, tinha de trenzinho, né? Ia Vista Alegre, pegava o trem e ia para Monte Alto, né? Poucas vezes, porque naquele tempo a gente não saía muito, né? Mas ia de trenzinho, sim. Todo dia a gente ia a Monte Alto no trenzinho. Ficava o dia todo em Monte Alto e à noite o trenzinho vinha e a gente voltava para casa. Viajei muito com o trem, eu ia para Monte Alto de trem, eu ia para São Paulo, fazia 3 baldeações. Fazia baldeação em Bipirama, Homem de Melo e depois seguia até São Paulo. E a estrada de ferro passava atrás aqui do nosso quintal, atrás da nossa casa. Ele fazia a manobra aqui e voltava lá para a estaçãozinha, lá onde está a máquina. Eles falavam que a estrada de ferro era a vida dos vistalegrenses. Tudo girava em torno da estrada de ferro. As pessoas iam sabiam o horário que o trem chegava, saíam todo mundo e ia até a estação para esperar o trem chegar. Não tinha divertimento, acho que era o único divertimento da população, era esse. Devotos de Santa Rita de Cássia, a história religiosa do município mostra a integração entre todos os moradores, desde a construção da primeira igrejinha até os dias de hoje, com as celebrações realizadas no mês de maio, das novenas à procissão histórica em homenagem à santa. Os antigos diziam que a primeira missa foi rezada onde mais ou menos está a matriz, e foi rezada num tronco de paineira, que a paineira era uma árvore abundante na região na época. E ela foi serrada e nesse tronco foi rezada a primeira missa, já com a intenção de já ser fundada a cidade, nas terras que pertencia a Dr. Emílio Henrique Sandotti. Aí o Dr. Emílio, que era um engenheiro da época, parece que cedeu essa parte que nós estamos com a igreja aqui, e surgiu também a primeira igreja, que foi a Dona Ritinha de Paulo Eduardo, quem trouxe a primeira imagem e construiu a primeira capela. Voltando na parte da família Paulo Eduardo, que eles eram moradores da região, e a matriarca era a Rita de Paulo Eduardo, e ela era detentora da maioria das terras daqui da região. Então ela repartindo as terras, depois que ela ficou viúva, um filho foi para São Paulo e encontrou esse dinamarquês que foi o fundador da nossa cidade, lá em São Paulo. E como ele era engenheiro, agrimensor, ele trouxe para repartir as terras, cada parte para um filho, que eram em 8. Ele ficou, como pagamento, com o final das terras da fazenda, que hoje é Vista Alegre do Alto. E ele acabou ficando aqui, e ele se casou com uma sobrinha de Dona Rita. Então ficou na família também. E como houve a fundação,
Dona Rita, que era devota de Santa Rita, doou a primeira imagem. Ela foi construída, no comecinho foi a capela, simples, né? Seis bancos, 3 de cada lado, uma janelinha e um pequeno altar bem rústico. E as missas, assim, uma vez por mês que vinham padres de Monte Alto, com muita dificuldade de fazer. Geralmente, no início, foi bem assim nas festividades de Santa Rita, só que ele vinha. Depois começou a vir uma vez por mês. E depois, em 1933, acharam que a capela estava pequena, começaram a construir outra. Mas para fazer a outra, começaram a construir, deixaram a primeira dentro para todo mundo fazer as suas orações e começaram a construir por fora, até que fosse concretizada, terminada. E depois, em 1952, começaram a construir a torre da igreja. No fim de 59, mais uma parte, o final, onde hoje está o altar de Santa Rita. Mas aí, na década de 90, final de 90, derrubaram todo o corpo da igreja e aumentaram. Então, em 2000, terminaram. A festa de Santa Rita é uma festa maravilhosa. A gente tem uma fé muito grande, uma devoção muito grande por ela. E nós participamos muito intensamente, tanto na parte religiosa quanto na parte social. Isso sempre foi, né, desde a época de juventude. Eu fui festeirinha, a gente tinha na época, era festeiros e as festeirinhas, que eram as moças, né, da época, e os rapazes. As festas de maio eram os festeiros que faziam a festa. Então, os assados eram feitos na casa dos festeiros. E quem ajudava lá não tinha garçom, não tinha nada, eram as festeirinhas. Então, era a moçada que era encarregada de fazer isso. E eu fui muitas e muitas vezes festeirinha, que ajudava lá, servir, atender o pessoal. Levar o frango na mesa, ver se tinha as bebidas e levar correio elegante para as pessoas, que a moçada costumava mandar correio elegante. Era uma época muito gostosa. A festa em louvor a Santa Rita de Cássio, ela começa dia 13 e vai de 13 a 22 de maio. A parte que abre esse festejo é a alvorada. E quando o primeiro rojão estoura e logo a banda começa a tocar, chamando a população para participar, é como se acendesse uma chama no coração dos vistalegrenses. É uma tradição que começou há mais de 90 anos e perdura até hoje. E todas as noites tem a novena. Tem a noite e de manhã também, e após a novena da noite tem o leilão. Então tem muitas prendas, tem várias atrações, e então todas as noites. E é uma festa muito famosa na região, onde vem muita gente. A procissão histórica é feita no dia 22 de maio só. Na verdade, em 1997, eu estive em Cássio, na Itália, e lá eu fotografei, no dia 22 de maio, algumas passagens de um evento que é realizado lá referente à história da vida de Santa Rita de Cássio. E como Santa Rita é padroeira aqui do município, tem toda a ligação com a história do município, eu trouxe essa ideia, guardei ela em 97, 98, 99, 2000. Aí eu procurei o pároco na época e disse para ele, vamos fazer em Vista Alegre do Alto um evento semelhante? Vamos contar a história da Santa como ninguém nunca contou. Faço parte da procissão histórica, que estou desde o início, e nós vamos para o 18º ano, que é maravilhoso. Acredito que é o principal ponto de cultura desenvolvido no município nesses últimos 18 anos. A festa de Santa Rita nesta cidade
é como o coração da cidade. Porque o povo vistalegrense tem um grande amor, devoção e admiração pela Santa Rita, pela sua vida. Ela foi e continua sendo para nós exemplo de mulher, de esposa, de mãe e de religiosa. A festa é uma festa grandiosa, famosa, porque vem gente de todos os lados. Ela é aberta, ela continua sendo na praça, como é a tradição de sempre. Então é isso que eu acho que atrai mais as pessoas. Com as poucas fotos que eu tinha na mão, reuni um grupo de pessoas do município, da cidade, para nos auxiliar a fazer esse trabalho, a contar essa história. Contratamos os primeiros figurinistas para desenvolver as roupas, os trajes de época em São Paulo. Me baseei, eu precisava contar essa história de uma maneira que as pessoas utilizassem o ouvido, o olfato, emocionassem com todo o desenvolvimento das fases da vida de Santa Rita. Então aí eu peguei um livro, La Vita de Santa Rita, de Franco Como, me baseei nesse livro para escrever a história. Eu escrevi a história narrativa dessa procissão, fiz a parte de sonorização, toda a parte de sonorização, juntamos com o figurino e ainda criamos alguns efeitos que você remetia a pessoa a determinadas fases da vida de Santa Rita. Começamos em 2002 com 64 participantes do município, contando a história, representando. E mais do que representar, eu costumo dizer que quando as pessoas não somente colocam aquela roupa, colocam aquele figurino, mas elas se transformam no momento que elas sobem, fazem parte desse cortejo histórico. É uma transformação, a gente notava isso e sempre notou nitidamente. No primeiro ano, eu me recordo que quando aconteceu a procissão, no domingo de manhã, as pessoas ficaram meio em choque, emocionadas, muito emocionadas. A gente teve chuva no período da manhã e aí toda uma oração para que essa chuva parasse e parou, e aí veio um vento muito bom, acho que trazendo uma renovação do que a gente ia fazer. E eu me lembro que logo depois que terminou, o pároco me chamou, o padre Aristeu Zandonati, que foi o padre que começou essa história com a gente. Ele falou assim para mim: e agora? E acho que é isso que está acontecendo, porque nós começamos com 64 pessoas, hoje temos mais de 300 participantes desse evento. Nos últimos 18 anos, mais de 3.000 pessoas vivenciaram este momento, representaram essa procissão. Nós tivemos um público já superior a 50.000 pessoas acompanhando ao longo de 18 anos essa apresentação. Circulam nos dias da festa, desde o dia da novena até o dia 22, em que se culmina a sua festa, pelo menos umas 70.000 pessoas. Começamos uma sementinha e essa semente cresceu, transformou-se numa árvore e a gente está aí contando essa história há 18 anos para enriquecer e dar valor não só a uma representação de santidade, mas principalmente para o envolvimento cultural, que agora a gente já tem um envolvimento cultural muito grande, haja vista que a gente engloba aí um trabalho de 500, 600 pessoas. Um acontecimento que marca a vida da comunidade, em que os cristãos católicos, alimentados pela palavra de Deus e pelo testemunho de Santa Rita, se santificam mais. Também durante esses 18 anos, o que nos dá muita solidez no que nós fazemos, nesse trabalho que nós fazemos, que a gente costuma dizer que, como eu disse no início, era um processo de evangelização que extrapola, porque é tão ligado à fé das pessoas, à crença das pessoas, que nós começamos no início emocionando. As pessoas vinham ver o que nunca haviam visto. Eu sempre disse isso, que a história sempre foi a história contada como você nunca viu.
porque as pessoas nunca viram fases contadas e representadas de uma maneira tão rica, de uma maneira tão detalhista e tão realista em relação à época que viveu Santa Rita. E aí nós começamos inclusive a receber relatos de pessoas que participaram do evento conosco e aí obtiveram graças relacionadas a seus pedidos, a seus desejos, pelo fato de terem participado dessa procissão. Faziam promessas e tinham desejos que quando a gente colocava, participava e aí alcançavam então essa graça, esse desejo. Isso para nós também nos enriquece muito. Mas nós encontramos na cidade de Vista Alegre solidariedade, em que tanto as nossas autoridades como os cristãos católicos, podemos dizer, a comunidade cristã católica, procura com sua ajuda, embora pobre, uma comunidade pobre, mas com seus poucos recursos, ajuda a amenizar a dor das pessoas, as necessidades essenciais e vitais das pessoas nesta querida cidade de Vista Alegre do Alto. Eu fui vicentino 32 anos, é uma associação para socorrer os mais necessitados da região, não só da cidade, mas como na zona rural, incluindo Aparecidinha. A gente vem socorrendo até hoje as famílias necessitadas. Entre as festas religiosas, a Folia de Reis ainda resiste ao Senhor, prezado tempo. A modernidade insiste em dificultar, mas o povo permanece com sua cantoria marcante e devota. A Folia de Reis é muito especial, sempre foi, nós sempre tivemos a tradição da Folia de Reis. Que eu me lembro, acho que na década de 60, começou a vir para a cidade, embora no sítio também tinha muita gente, e todo mundo participava, tanto as pessoas da zona rural quanto da zona urbana. Se fosse na zona rural, todo mundo ia, e todo mundo colaborava. E eles passavam na cidade cantando com a bandeira, entravam nas casas e eles recebiam as prendas. A Folia de Reis é um conjunto de amigos que se formam e dentro dela tem uma pessoa que faz promessa para fazer uma festa. Então esses amigos se juntam e faz as companhias e sai para fazer a festa, sai pedindo ajutório. Essas companhias de reis aí começou, nossa, mas faz tempo, hein? Faz muitos anos, então, aí ia morrendo. Morreu o palhaço, morreu o mestre, e eu fui jogando para frente, né? Eu cantava de contra-mestre, então não tinha outro. O Zé Jerônimo falando assim, não, Zé, você tem que cantar. Você canta, vamos cantar. Ué, vamos ter nós canta. Aí eu fui de mestre e eles emendaram para trás e deu tudo certo. O dono da festa me chamou, falou, olha, você fica nessa posição aqui. Quando esse parceiro teu cantar, você canta por cima dele, entendeu? Aí, fiquemos ali, começou a cantoria. Chegou na minha vez, eu cantei, junto com a turma. Não errei, não. E fui seguindo até, cantando até o ano passado. Então eu saía cantando com a bandeira, chegava nas casas. Era difícil, era uma mosca branca se um que não recebia. Todo mundo recebia a bandeira, né? Aí vinham os mestres, se juntavam e saíam nas casas. Naquele tempo não era, todo mundo aceitava, você entende? Chegava nas casas, eles aceitavam, a gente pedia o ajutório, eles davam o que podia e ia seguindo, até chegar no último dia para fazer a festa. A festa era um espetáculo, porque eu saía pro sítio e ganhava aquele monte de coisa, né? Chegava no dia da festa, matava aqueles frangos tudo e fazia tudo para comer. O povão entrava, comida e viola, e catira, né? Naquele tempo era catira, né? Muito catira. Todo lugar que você ia cantar de viola tinha que dançar um catira. As festas anteriores eram no sítio. O grupo de pessoas saía com a bandeira de reis, junto ia os dois, como é que fala?
Hoje fala Palácio dos Reis. Há muito tempo, vixe. Quase não perdia um ano. Se um ano um festeiro não ia mais, o outro ia. Que não foi o Joaquim Raimundo, parou, foi o Santo Ferreira. Fez dom para fazer festa. Já fez promessa, a gente pede, né? A gente pede para Santo Reis, que a gente é muito católico. Foi atendido? Foi atendido? Se foi muito, foi isso aí. Entre os mais velhos, uma lembrança que não sai da mente eram os bailes. Como eles se divertiam. Na época da festa, assim que foi construído o clube, porque não existia o clube na cidade, e então os jovens, encabeçado pelo senhor Aurélio Bettini, Etelvino de Souza e Antônio Fiorani, saíram com uma lista na cidade para ver se conseguia fundos para construir o clube, porque não tinha um lazer. E o clube foi nós que ajudamos a fazer. Quando começou a subir os tijolos, nós ajudávamos até a pôr os tijolos na parede, porque nós queríamos que apressava, sabe, a construção para ter o primeiro baile. Então foi muito emocionante. Foi logo depois da emancipação política. E aí todo mundo ajudou, inclusive as pessoas puseram a mão na massa, literalmente falando. E moças e rapazes ajudaram muito. E então todo ano, na época da festa de Santa Rita, num determinado sábado, havia o baile da festa. Um baile melhor que o outro. Era um baile glamouroso. Então todo mundo esperava esse baile. E nas festas, toda moça fazia pelo menos 10 vestidos, porque não se repetia roupa. Festa de maio era assim, era a alegria da cidade, porque não tinha outras coisas. Então eram os bailes, as brincadeiras e a festa de maio que alegrava o povo, né? Alegrava a moçada de Vista Alegre. Então a minha juventude foi muito regada assim de coisas gostosas. E por falar em memória, Senhor Tempo, muitas ainda permanecem ativas. Basta uma pergunta e todo mundo sai contando suas histórias individuais e aquelas comuns aos amigos da época. A vida de infância foi maravilhosa, nós brincávamos muito. Eu me lembro as brincadeiras de casinha, junto com as amigas. Me lembro também da minha infância na Praça Central, que o campo era aqui nessa praça, onde hoje a praça, era um campo de futebol. Foi uma época verdadeira da infância. Aqui tive muitos amigos. Nosso tempo de juventude aqui era um ponto só de encontro, que era o campo de futebol, que era o centro, que hoje é a praça. Ali nos reunimos para jogar bola. Às vezes não tinha 22 elementos, jogava 8 de cada lado. Ali nós soltávamos os nossos papagaios, que agora chamam de pipa. Outros jogavam bolinha de vidro, agora é gude. E dali nós saímos, planejava as nossas brincadeiras e as nossas artes também. Muitas vezes íamos no córrego do Julião, onde tinha uma poça d'água, e ali nós nadávamos, era a nossa piscina. Outras vezes, vou lembrar do matinho do Carbone, onde havia umas árvores, tinha um cipó, e a gente brincava de Tarzan. Então são coisas que a gente não deixa de lembrar de Vista Alegre. Me faz recordar. A gente fica emotivo de poder estar falando desse passado. São coisas que jamais esqueci. E qual era o nosso final de tarde? Final de tarde, às vezes, a maioria ia na estação esperar o trem, que toda a tarde chegava, os amigos que iam estudar em Monte Alto, outros iam fazer compra e voltavam à tarde.
A cidade era bem pequena, o campo de futebol era aqui na praça. E a gente jogava futebol aí. A praça começou, era tudo mato, tinha muita taboca, no caso era tipo bambu, né, que eram as árvores da época, do início da fundação. E como foi doado, os primeiros jogadores tiraram, eles mesmos que limparam. De moço, eu jogava futebol, sinal eu era um dos membros que a gente disputava campeonato aí, quando eu tinha meus 17, 18, 20 anos, incluindo com meus amigos, e nós tínhamos um time aí que a gente disputava campeonato. E o time, assim, eles se doavam, viu? Porque, segundo meu pai, diz que jogavam muito bem. Então, tinha time que, às vezes, era o pai e os filhos também, que faziam parte. E jogavam, faziam campeonato, jogavam em outras cidades, participavam, assim como vinham outras cidades. Quando tinha jogo, juntava tudo da moçaiada, naquele domingo, ficava todo mundo passeando no jardim, né? Eu lembro que tinha daquele tempo, né? Minha infância foi maravilhosa. Meus pais eram criaturas excepcionais, tanto o papai como a mamãe. E a gente tinha um pomar, um quintal muito grande. Esses 2 quarteirões aqui, todos eram do meu pai. Não existia essa rua que passa aqui na frente. Então, a gente tinha ali um quintal, que era um pomar que tinha de tudo. E as amigas vinham brincar aqui. E aí, na frente, era uma rua de terra, né? Era terra. E passava boiada aí. A lembrança da infância aqui era como a cidade era, e a gente achava que não iria mudar. Por exemplo, toda noite o pessoal na rua conversando, a gente brincando, as ruas ainda eram de terra. A cidade se resumia só ao centro, a praça central, onde havia o campo de futebol, onde havia uma praça ligada ao campo, e as pessoas se reuniam no centro, na rua do centro, para fazer o footing na época. Os moços ficavam ali na rua, os moços ficavam de um lado da rua e do outro lado da rua. E as moças faziam o passeio, né, o footing, para lá e para cá, paquerando a moçada. E daí saía muito namoro, saíam casamentos. Antes de eu morar na cidade, eu morava no sítio. Nós vínhamos para a cidade que tinha, naquele tempo falava-se fute, que a gente ficava passeando na cidade assim, os moços ficavam parados. Então a gente vinha descalça, chegava aqui na beirada do lado da cidade, a gente limpava os pés com pano que a gente trazia, calçava o sapato para entrar na cidade. O seu Delfino Gélio foi um homem que a gente sempre admirava pelo conhecimento que ele tinha das coisas, dos equipamentos. Era um homem muito versátil para criar as coisas, como um famoso presépio que ficou aí por muitos anos na memória de todo mundo. Feliz Natal, um ano novo repleto de paz. Naquela época, Vista Alegre era um lugar pequeno, mas muito... O povo gostava muito, Vista Alegre era muito falado, viu? Nós morávamos no Córrego do Sovaco e tinha missa uma vez por mês em Vista Alegre. Então, nós íamos na missa em Pirangi, mas todo domingo do mês tinha missa em Vista Alegre, nós vínhamos em Vista Alegre. Fui, na minha mocidade, eu fui telefonista da Telesp, que existia aqui a Telesp, eu era telefonista. Como que era? Era com pinos. A gente tinha os pinos que ligavam uma cidade na outra. Um assinante na mesa, eu ligava no assinante, eu ligava em outro assinante que ele queria falar. Tudo com pinos. Eu conhecia as vozes das pessoas. Por exemplo, falava assim, Dona Neide, liga na minha mãe. Eu sabia quem estava falando e para quem era a mãe. Você entendeu?
porque a cidade era pequena, então eu conhecia todo mundo. A liberdade de, né, de você, a gente ficava sabendo de frutas. Tem fruta não sei onde, hein? Malhava a pé e até lá onde estavam essas frutas. Era no quintal de alguma casa de fazenda, alguma coisa. E aí e nadar em poça d'água de córrego, né? E pelado, todo mundo pelado, não tinha pudor de nudez. Não havia isso, né? Era o paraíso enquanto a gente estava fora de casa, ali do soleira da porta. Mas não acontecia nada de grave. E aqui tudo que acontece normalmente, quando criança. Papai tinha uma máquina de beneficiar arroz e tinha um moinho de milho para fazer fubá, né? Então isso daí também me lembra o empregado que subia nas pilhas, né? Do saco de arroz, e a gente sentava na máquina, que a máquina balançava, né? A gente era pequena, a gente sentava ali na máquina. Então essas coisas são coisas que não saem da minha cabeça. O que se fazia era colocar, todo mundo era conhecido, a maioria tinha apelidos, os mais antigos colocavam os apelidos. Tinha até uma brincadeira na cidade de quem sabe o nome de tal pessoa, que sempre se falou no apelido deles. Isso até hoje é registrado em alguma lista telefônica, né? Entre parênteses, o apelido da pessoa da época. E uma outra coisa que me marcou muito é que nessa parte do mamão, nós tínhamos o jornal que vinha para embrulhar o mamão, que era o jornal, tinha o Estadão, e eu gostava de escolher e ir lá para recolher o Estadinho, para ler o Estadinho, que tinha as brincadeiras, tinha... Então eu achei assim, eu achava muito gostoso isso, e eu sempre gostei de brincar de escolinha, então tinha o jornal para poder contar alguma coisa e fazer alguma coisa. E por falar em escola, olha só o que todas essas mulheres da cidade têm em comum. Além de terem estudado na mesma escola, foram todas alunas da professora Leninha, de quem elas guardam excelentes lembranças. A dona Marilene, assim, não tem o que falar dela, a não ser, assim, excelente professora, exigente, e até nos uniformes, né? Ela, quando foi diretora, 4 dedos para cima do joelho, a saia, e media, e tinha que cumprir aquilo, senão não entrava. E além de aprender muito com ela. Tão exigente que uma vez eu coloquei um cinto de crochê, ela não me deixou ficar com o cinto. Precisei voltar e colocar o cinto que era do uniforme. Estudava, se a gente amarrava o cabelo, ou fazia Maria Chiquinha ou um rabinho de cavalo, teria que pôr a fita da cor do uniforme, senão não entrava. Nenhum detalhe fora do uniforme, teria que ser as cores, né, do uniforme. De uma conversa informal do prefeito municipal, senhor Irineu Julião, e a professora Marilene, surgiu a ideia de se criar em Vista Alegre uma escola secundária. Parecia utopia, mas com muito esforço, trabalho e persistência, o sonho tornou-se realidade. Em 10 de março de 1970, foi publicado no Diário Oficial sua instalação, no prédio do Grupo Escolar Professor Salvador Glogliano Júnior. Era um cinto vermelho. Saia cinza e blusa branca. Quando nós, assim, recordamos alguma coisa que dentro da matéria dela, eu sempre lembro. Isso eu aprendi com ela. Sempre foi assim. Na verdade, ela ensinava sem os livros, ela sabia tudo. Ela chegava na sala, todos os dias tinha uma coisa diferente para ensinar para a gente. Percebia que a professora tinha conhecimento, sabe? As aulas de literatura eram maravilhosas, ela realmente uma profissional excelente. Ao visitar o porão do prédio da antiga escola, atual prefeitura municipal, a professora e diretora escolar aposentada
relembra sua trajetória. Este é o local onde tudo começou, né? Eu estudei aqui, porque antes de se tornar prefeitura era o grupo escolar, professor Salvador Gogliano Júnior, e depois, com o passar do tempo, né, na parte de baixo da prefeitura teve início a educação infantil do município. Foi em 1980 e contava sala de aula com 33 alunos, tendo eu como primeira professora. E aqui permanecemos por aproximadamente 10 anos até a construção da Escola Municipal Irineu Julião. E acho que eu posso dizer que tudo iniciou nesse local, onde é hoje a Prefeitura Municipal. Porque aqui, enquanto grupo escolar, foi onde estudei os primeiros anos. Depois fui para a Escola Salvador Gogliano Júnior, com a criação do ginásio. Depois faculdade. E quando terminei a minha formação, voltei nesse mesmo local para iniciar a minha vida profissional. Foi quando um grupo de mães procurou pelo prefeito, na época o seu Jobs da Rocha. Dentre elas eu me lembro da professora Cacilda. E ele, por sua vez, atendeu essas mães e em 1980 demos início à primeira sala de aula. Eram crianças muito felizes, com vontade de aprender, e eu, uma professora recém-formada, também muito feliz e com muita vontade de ensinar. É só a conversa se estender um pouquinho e todos voltam a atenção para os seus entes mais queridos. Meu pai sempre foi, várias vezes, ele foi, não sei, umas 2 ou 3 vezes, ele foi vereador de Vista Alegre por Monte Alto. Vista Alegre pertencia a Monte Alto. Não era município ainda. Irineu Julião. Tem uma escola, a escola principal aqui, a escola municipal é o nome dele. Aí depois ele foi, quando passou para o município, ele foi o primeiro prefeito daqui. Foi candidato único. Depois ele elegeu o outro prefeito, Antônio Aparecido Fioroni, que é tio desse prefeito. Depois ele voltou a ser prefeito aqui. Ele foi 2 vezes prefeito aqui. E gostava muito da cidade, trabalhava muito, fez muita coisa pela cidade. Quem não se lembra da avó Lair e do vô Etelvino na farmácia, conhecido carinhosamente como vô Baiano. E posteriormente minha mãe, meu pai, o também Baianinho. Ambos foram políticos, se dedicaram muito a esse município. Meu avô vice-prefeito, meu pai vereador em mais de uma gestão, inclusive fez parte do processo de emancipação política do nosso município. Meu avô era Antônio Fiorani, uma pessoa que trabalhou muito pelo município desde a sua emancipação, principalmente, né? Um amante de Vista Alegre do Alto. Pude conviver com ele desde o meu nascimento até o falecimento, ocorrido em 2015, em janeiro de 2015. Foi um dos que fomentou a emancipação do município nos anos de 1959, quando Vista Alegre se emancipou da cidade de Monte Alto. E era um grande entusiasta do município de Vista Alegre do Alto. Foi prefeito por 4 vezes, foi vereador, presidente da Câmara, teve uma longa vida política, amou demais essa cidade, lutou demais por ela e faleceu amando Vista Alegre do Alto. Meu pai sempre foi uma pessoa que amou muito, embora não vistalegrense, ele amava muito a cidade. E ele passou isso para mim. Ele deixava muita coisa escrita. Todo acontecimento, às vezes, que tinha, ele anotava. Então ele deixava muitas coisas que eu estou escrevendo, eu devo a ele também. Porque se algum acontecimento, algum evento da época, assim, ele escrevia e deixou muita coisa anotada. E ele deixava escrito, ele falava, um dia vai servir.
E serviu mesmo. Bom, a minha relação com a cidade, na verdade, é tudo, né? Porque a gente nasceu aqui, a minha família, dos meus avós, principalmente por parte do meu pai, vieram aqui há muitos anos atrás, né? E, então a gente sempre viveu, gosta da cidade, saiu fora para estudar, mas voltou e eu tenho minha vida toda feita aqui, né, no município. A emoção nunca falta quando as pessoas começam a falar sobre o passado. E se alguém perguntar do que cada uma tem saudade então, é choro certo. O que eu posso falar que mais eu tenho saudade do passado? Até... Saudade do tempo que era todo mundo, né? Na família, tudo, né? E agora, como diz o outro, do meu ex-marido, né? Que faz muita falta, né? Que a gente sente muito, né? Muitos anos, 80 anos em Folia de Reis, 80 não é 2. Olha, de tudo, porque Deus foi muito generoso comigo. Muito, Ele me deu uns pais assim. Uns pais maravilhosos, uma família assim que não tem igual. Para ajudar a memória a não se perder, ficaram as fotos e um rolo de filme com registro do dia da festa da emancipação. A emancipação foi dia 18 de fevereiro de 1959. O churrasco foi em abril, 22, me parece, por aí. Teve um churrasco na área onde era a estação, o largo da estação. Depois teve a bênção dos carros e caminhões, veículos em geral da cidade no antigo campo da praça. Isso está em filme. Os políticos passaram o dia na cidade, os deputados que ajudaram na emancipação, no caso o deputado Carolo, o deputado Amaral Furlan, e continuou as fotos tiradas de todas as pessoas que participavam. Nós temos registro aí da maior parte da população que participou desse churrasco, dessas fotos na Praça Antiga. Com essas e outras, Senhor Tempo, já se passaram muitos anos. Bom, são 100 anos, né? Imagina que história toda que tem aí, né? Mas eu penso assim, o Vista Alegre cresceu muito, ele vem crescendo acima da média dos municípios aqui vizinhos. Provavelmente isso em razão das indústrias, principalmente da usina, que é uma empresa safrista, e ela traz pessoas, às vezes não encontra mão de obra suficiente aqui e vem de fora. E muitos acabam ficando na cidade. Eu estou muito feliz por estar sendo prefeito, estar prefeito nesse período, principalmente aqui no Centenário, né? Isso me orgulha muito. E está aí, Vista Alegre do Alto, uma bela cidade que eu só tenho que elogiar, porque nós conseguimos recursos, né, com a produção do café e tudo com amor àquilo que a gente estava fazendo. É uma comunidade excelente. Eu posso exclamar, como é bom viver em Vista Alegre. Eu amo Vista Alegre. E outros anos virão, se virão. E a cidade que se reinventa seguirá unida pela força do amor de cada um de seus moradores.